Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, espero que se encontrem bem, vocês e a vossa família. Em segundo lugar, vamos hoje fazer a ficha de exercício 5, como já disse no chat. Mas antes disso, queria primeiro confirmar. Estão-me a ouvir, não estão? Sim, professor, sim. Então, só um pequeno aviso quanto à avaliação. Portanto, estava programado texto, salvo erro para hoje. Ainda não está tomada uma decisão definitiva quanto à realização do texto, ou melhor, quanto aos procedimentos todos. A única coisa que está decidida é que ela será feita depois das férias da Páscoa. Por isso, o que é que nós para a semana ainda temos aula, depois entraremos em férias de Páscoa. E, portanto, a vossa avaliação irá decorrer logo a seguir às férias, na primeira semana, eventualmente na primeira semana e meia, vamos ver. Mas o que vos ia pedir já era que estivessem atentos ao Moodle, porque talvez no curso da próxima semana, lá mais para o fim, possam sair informações sobre a metodologia de avaliação e algumas regras e algumas questões que possam ser pertinentes, nomeadamente a data. E em relação à data, depois quando tiverem uma data, mais ou menos uma semana antes, talvez um bocadinho a mais, não sei quando é que o professor irá disponibilizar questões tipo, questões exemplo do texto e que servem para vocês estudarem. Qualquer questão que tenham, entretanto, fora deste espaço em que podem me questionar diretamente, podem, como sempre, questionar-nos através do e-mail e nós tentaremos responder de acordo com as nossas possibilidades. Se tiverem alguma questão em relação a isto, não hesitem em colocar agora, ou é relativamente a outra questão, senão começávamos a fazer a folha de exercício número 5. A avaliação ia ser online? Ia ser? Online? Antes desta situação? Não, por causa desta situação. Sim, nunca será presencial. Ok. Mantendo, tudo indica que vamos manter-nos com o sistema não presencial, portanto com aulas de videoconferência. Vamos encontrar uma solução para fazer a avaliação online. Vamos ver como. Ok, obrigado. Mais alguma questão? Não? Então, deixa-me só... Deixa-me só ir resolvendo aqui a questão da avaliação, só isso. Já começamos. Ok. Então, vamos para a ficha de exercícios número 5. Cá está. Portanto, neste caso, o exercício número 1, uma determinada farmácia está a analisar a possibilidade de implementação de um sistema de entrega de medicamentos ao domicílio com um custo de 2 euros por transporte. Esta informação não é muito relevante para a realização do exercício, a partir daqui sim. Para tal, a farmácia registrou durante um mês a opinião dos seus utentes. Dos 640 inquiridos, agora sim, 400 afirmaram aderir a esta iniciativa caso seja implementada. Depois, primeiro, a linha A determina um intervalo de confiança para a proporção de utentes que pretendem aderir ao sistema para um nível de confiança de 95. A linha B é exatamente a mesma coisa, mas para 99. Portanto, o intervalo de confiança para a proporção de utentes que pretendem aderir ao sistema para um intervalo de confiança de 99. E, finalmente, a linha C, o intervalo de confiança para a proporção de utentes que não pretendem aderir. Portanto, a diferença aqui é que temos um não pretendem aderir para um nível de 95. Portanto, o que é que nós estamos? Estamos perante um intervalo de confiança, neste caso, para a proporção. Na aula teórica, vocês têm aqui intervalo de confiança para a proporção num grupo, que é o nosso caso, e têm que o intervalo de confiança vem com a fórmula P mais ou menos DSE, sendo que SE é calculado pela raiz quadrada de P1 menos P sobre N. Portanto, vamos para o quadro e vamos vamos fazer o exercício.
Portanto, temos um estudo em que o N é de 640 sujeitos. Temos que afirmar que pretendem aderir portanto, à iniciativa da farmácia. Temos 400 pessoas, pelo que a nossa proporção, neste caso, resulta da razão entre 400 e 640. E isto dá qualquer coisa como 0,625. Porque é que a proporção é esta? Porque é uma regra 3 simples, muito simples, não é? Se 640 corresponde a 100%, 400, que é o que nós queremos, há de corresponder a x. Portanto, x igual a 400 vezes 100 a dividir por 640. Neste caso vai dar, em termos percentuais, 62,5%, portanto, 62,5%, que corresponde ao nosso P de 0,625. Portanto, tínhamos visto ali na fórmula da aula teórica que a fórmula é P mais ou menos DSE, e tínhamos visto que o SE é igual à raiz de P1 menos P P1 menos P sobre N. Então, o nosso SE, neste caso, vem raiz de 0,625, 1 menos 0,625 sobre 640. Portanto, o valor do nosso N aqui. E neste caso, SE vem igual a 0,019. Portanto, o nosso P é 0, portanto, a linha A, 0,625. Agora, aplicando os valores, já temos a fórmula, esta fórmula aqui. Mais ou menos o D, como é uma amostra de 640, portanto, podemos, é um D já muito grande, pelo que o nosso D, o valor crítico que vem da tabela, é 1,96. Este é um daqueles valores que vocês deviam saber de cor. E o SE, que acabamos de calcular ali embaixo, à direita, é 0,019. Desta forma, o intervalo de confiança para 95%, que é o que estamos a fazer, vem entre 0,588 a 0,663. Se tivéssemos a fazer o intervalo de confiança como pede a linha B para 99%, a fórmula é a mesma, P mais ou menos DSE, pelo que o P continua a ser 0,625, mais ou menos, e o D é que já é, este era para 95, agora o D para 99 é 2,58. Outro valor que eu vos aconselhei a reterem de cor, porque muitas vezes trabalhamos para os 95, outras vezes para os 99, e para amostras grandes o valor será sempre 2,58 para 99 e 1,96 para 55. Portanto, neste caso, o valor é 0,576 a 0,674. Alguma questão até aqui? Não. Então, a linha C é para os que não querem aderir. Ora, se nós temos 640, 400 querem aderir, portanto, ficam-nos a faltar 240. Então, a proporção para os que não querem aderir, que são os 240, é 240 sobre 640, e usando o raciocínio de cima, temos 0,375. Ora, este 0,375, juntamente com este 0,625, tinha que dar 100%, ou seja, 1, neste caso. Por isso, a linha C, o valor o P é 0,375,
mais ou menos, como voltamos a 95, voltamos a 1,96 vezes SE. E o SE vai ser exatamente o mesmo, 0,019. Para que não restem dúvidas, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a mesma fórmula, portanto, o SE é 0,375, 1 menos 0,375. A dividir por 640. Ora, isto dá na mesma 0,019. Porquê? Porque o que vocês têm aqui é 0,375 vezes 1 menos 0,375. Ou seja, este valor aqui vai dar 0,625. Então tem 0,375 vezes 0,625. Em cima tem o contrário, tem 0,625, 1 menos 0,625, ou seja, 0,375. Portanto, vão ter exatamente o mesmo valor aqui, a dividir por 640, aqui falta um 0, e portanto o SE é igual. Daí que, neste caso, o intervalo de confiança vem de, a linha C, 0,337 a 0,413. Desculpem, 413 e não 31. E pronto. Alguma questão sobre este exercício? É 337, 0,337 ou 317. No intervalo. Do intervalo 0,337 Ok, obrigado. a 0,413. Alguma questão sobre o exercício número 1? Não? Então avançamos para o exercício número 2. Portanto, considero que a frequência de uma doença relacionada com o colesterol na população é de 50 em 500, por porção numa população. Numa amostra de 200 pessoas com infarto de miocárdio foram encontradas 30 pessoas com esta doença. Teste para um nível de significância de 5%, se este resultado está de acordo com a frequência esperada. Então, vamos passar para o quadro. Primeiro vamos... sim, agora vamos passar para o quadro. Pagar toda esta informação. O que é que nós temos? Pi, ou seja, a proporção que observamos na população é de 50 em 500. Ou seja, neste caso é de 0,10. O N da nossa amostra, o estudo, é de 200. E na nossa amostra, portanto, a ter o problema como presente, temos 30 pessoas. Pelo que a proporção na nossa amostra é de 30 em 200. Ou seja, 0,15. Proporção na nossa amostra. Qual é a estratégia para resolver este exercício? É ir aqui à aula teórica e utilizar, portanto, teste de hipóteses em proporções num grupo, com a fórmula Z igual a P menos Pi sobre esta parte de baixo é sempre o SE, que neste caso tem esta fórmula. Por isso, vamos passar para aqui a fórmula. Portanto, o nosso Z vai ser igual a P menos I sobre raiz de proporção na população menos proporção menos proporção na população sobre N. E neste caso vai ser 0,15 menos 0,10 sobre 0,10 1 menos 0,10 sobre 200. Ou seja, dá 2,36. Alguma questão até aqui? Não. Para que é que nos serve este valor? Para comparar com o valor que vem da tabela. Ora, o valor que vem da tabela para um estudo desta dimensão é o valor 1,96. Portanto, já sabemos que entre menos 1,96 e mais 1,96 aceitamos a hipótese nula. Para lá, rejeitamos a hipótese nula e para lá rejeitamos a hipótese nula. E, portanto, aceitamos a hipótese alternativa
porque rejeitamos a hipótese nula. Qual é o nosso valor? 2,36. Portanto, está nitidamente para cá do valor 1,96. Por isso, no nosso estudo, vamos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a nossa hipótese nula era a proporção de pessoas, deixem-me só confirmar qual é o fenómeno que estamos a estudar. Portanto, aqui no exercício 2, infarto de miocárdio, estamos a estudar este fenómeno. Portanto, o que nós estávamos a dizer é que a proporção de pessoas com infarto de miocárdio na nossa amostra é igual à proporção de pessoas com infarto de miocárdio na população. Esta era a hipótese nula. Só que nós rejeitamos a hipótese nula e vamos aceitar a hipótese alternativa. A proporção de pessoas com infarto de miocárdio na nossa amostra é diferente do que a proporção de pessoas com infarto de miocárdio na população. Neste caso, sabemos que este diferente significa que ela é maior, porque 15% é maior do que 10%. Portanto, temos mais pessoas com infarto de miocárdio na nossa amostra do que temos na população. Alguma questão? Bom, se não há nenhuma questão, passo para o exercício 3. Um grupo de 10 pacientes, aparentemente com um tipo de vírus ainda desconhecido, foi sujeito a uma contagem de glicoproteína específica no sangue. Sabe-se que na população a mediana da contagem de glicoproteínas é 750, portanto estamos com a mediana. E que esta contagem não segue uma distribuição normal. As observações são estas que estão aqui, que eu vou passar para o quadro, e depois a contagem no grupo de 10 indivíduos é diferente da população. Para resolver este exercício, logo na aula teórica, no início da aula teórica, a primeira página, início da segunda, temos aqui estas regras, que é as que nós vamos seguir uma a uma para resolver este exercício, e depois vamos ter que aplicar aqui esta fórmula. Portanto, quanto às regras, a primeira regra diz-nos que devemos escolher o maior número de observações acima ou abaixo da mediana. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar para aqui todos os valores do exercício, 200, 310, 110. Não se está a ver nada. Estão a ver agora? Agora já está, agora já. 200, 310, 110, 830, 950, 500, 600, 670, 500, 600, 670 e 680, 730. Portanto, temos 2, 4, 6, 8, 10. O nosso N é igual a 10. E agora o que nos pedem é para ver se este valor está acima ou abaixo da mediana. Portanto, este caso está menor que 750. Neste caso está menor que 750. Neste caso menor. Neste maior, neste maior. Neste menor, 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 menor e menor. E agora temos que ver quantos menores temos. 8. E quantos maiores. Portanto, aqui por baixo é sempre 750, não é? Estamos sempre a comparar com 750. E maiores temos 2. 8 e 2, 10. 10 sujeitos. Portanto, primeira decisão, vamos tomar isto. E então, o que nós vamos ver é a probabilidade de x igual a 8, mais a probabilidade de x igual a 9, mais a probabilidade de x igual a 10. Portanto, desde aquele que observamos como maior até ao número de sujeitos que nós temos, de 8 a 10. Portanto, vamos agora avançar para a segunda regra. Portanto, aqui, escolhemos o maior número de observações, 8, e agora a segunda regra foi fazer esta conta. Para fazer esta conta, este cálculo, temos que aplicar esta fórmula. Aqui, probabilidade de x igual a x, depois aqui com a fórmula que eu vou passar para lá e que vamos resolver. Ou seja, a fórmula é probabilidade de x igual a x é igual
n sobre x, depois p elevado a x, menos, não, desculpem, vezes, 1 menos p, elevado a n menos x. Então, primeiro exercício, probabilidade de x igual a 8, igual a 10, 8, de p. O nosso p aqui é a mediana. Portanto, a mediana, não é, que nos tinham dado, era igual a 750. Ora, a mediana, como vocês sabem, é o ponto em que nós cortamos 0,5, ou seja, temos sempre 50% para cima da mediana e temos sempre 50% para baixo da mediana. Portanto, o ponto que temos aqui, a probabilidade aqui é de 0,5 elevado a x, que é 8, vezes 1 menos p, 0,5, elevado a 10 menos 8. Agora, o mesmo raciocínio para x igual a 9, 10, 9, 0,5 elevado a 9, 1 menos 0,5, 10 menos 9. Finalmente, a probabilidade de x igual a 10 igual a 10 sobre 10, 0,5 elevado a 10, 1 menos 0,5 elevado a 10 menos 10. Aplicada a estas formas, é uma questão de fazermos aqui as contas e os valores que vocês iriam obter é 0,0439, 0,0098 e 0,0010. Feitos esta conta. 419. Desculpa. Ali diz 0,0419 no P... 439. 39. 39. 0,0439, 0,098 e 0,010. Portanto, feitas estas contas, vamos para a regra seguinte. E a regra seguinte, o que é que nos diz? Desculpa, não é aqui. É aqui. Portanto, se a hipótese for one-side, unicaudal, o teste, a soma disto é o valor do p-value. Se a hipótese for two-side, então temos que duplicar o valor encontrado. Repito, se fosse one-side, unicaudal, a soma, o valor resultado desta soma é o valor de p. Se por acaso for two-side, então devemos duplicar o valor da probabilidade. Portanto, voltando ao quadro, o que é que nós temos que fazer? Temos que somar estes valores aqui e a soma destes valores vai nos dar 0,055. Como estamos numa hipótese bicaudal, para os dois lados, multiplicamos este valor por 2 e isto vai nos dar 0,1094. 0,1094. Agora, o que é que nós temos que fazer com este valor? Isto é o valor de P. E como eu já vos disse, SIG no SPSS é igual a P. Portanto, já estou a fazer a cábula para depois lermos no SPSS. Quando temos SIG, é a mesma coisa que TP. E quando P é menor que 0,05, o que é que nós fazemos? Como é menor, rejeitamos a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa. Quando é maior que 0,05, aceitamos a hipótese nula. Ora, se nós olharmos para aqui, o p-value, este valor, é maior que 0,05. Por isso, o que nós devemos fazer, neste caso, é aceitar a hipótese nula. Alguma questão? Não consigo ver qual é o número. É 0,1094? Que número é que está a dizer? No P. Que é maior que 0,05. Aqui, 0,1094. Ok, obrigado. Pronto, eu depois tenho aqui mais valores. No fundo, é multiplicar 0,055 por 2. Ok, obrigado. Vou fazer
Se não houver mais questões, faço a linha já, a linha B. A linha B diz-nos, se tivesse colocado a hipótese que a contagem do grupo de indivíduos é inferior, portanto, como só estamos a ver para um lado da tabela, da curva, desculpem, inferior, estamos a fazer uma hipótese unicaudal, quais seriam as conclusões? Portanto, sendo uma hipótese unicaudal, o valor, portanto, a linha B, o valor de P é não o produto daquele 0,55, é diretamente esse valor, 0,055. Como vimos há bocado a regra. Quando é unicaudal é só somar. Portanto, temos esse valor. De qualquer forma, este valor continua a ser maior que 0,05. Não é muito maior, é só maior a 5 milésimas, mas é maior. Por isso a conclusão continua a ser a mesma. Temos que aceitar a hipótese nula. Os nossos valores, os valores que nós observamos, não diferem da mediana. São iguais à mediana. Alguma questão? Não? Então, só para a vossa curiosidade, todos estes valores que nós estivemos a calcular, vocês podem ir a uma tabela de distribuição binominal, que no fundo estamos a fazer aqui a distribuição binominal, por exemplo, para um n de 10, que era o que nós tínhamos, e depois fizemos para 8, 9 e 10. Portanto, as últimas 3 linhas, e fizemos uma probabilidade de 50, de 0,5, porque era a mediana. Portanto, se repararem nos valores que vocês têm aqui no fim, para 10, 8, nas 3 últimas linhas, é o 0,439, 0,098 e o 0,010, que são exatamente os valores que nós temos aqui, que calculamos à mão. Portanto, é possível ir a uma tabela e tirar estes valores, assim como é possível utilizar programas estatísticos e tirar estes valores facilmente. De qualquer forma, em termos de avaliação, vocês vão ter que usar, saber fazer estas contas e por isso preparem-se e vejam nas vossas tabelas como é que se faz, nomeadamente aqui o cálculo combinatório, etc., nas vossas máquinas de calcular, para depois, em termos de teste, não terem problemas. Alguma questão? Não? Então vamos fazer o exercício 4 e 5. São exatamente iguais, com valores diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma. E eu vou fazer os dois calmamente. Vou passar para lá todos os valores e vou-vos dizer como é que costumo fazer para encontrarem uma estratégia que eu acho que é eficaz e que minimiza a possibilidade de erro. Portanto, primeiro exercício 4. Numa amostra de 9 pacientes, N igual a 9, tratados para a hipertensão arterial, foi avaliada a pressão arterial antes e depois das férias de verão. Os resultados para a pressão máxima sistólica foram os seguintes. São estes valores, eu vou passar para ali para o quadro. E depois, o que é que nos pedem? Sabendo que a pressão sistólica se encontra normalmente distribuída, se está normalmente distribuída, nós podemos ir para a estatística paramétrica, ou seja, para o teste de Student. Verifique se o período de férias teve alguma influência nos valores da mesma, utilizando o teste apropriado, portanto, fazer o teste e o intervalo de confiança. Na aula teórica, o que vocês viram foi, não é aqui, vamos descer, também não é aqui ainda é proporções, cá está, média quando o mesmo grupo é medido 2 vezes. E é o que nós temos. Temos um grupo medido antes das férias e esse mesmo grupo medido depois das férias. E, portanto, é o mesmo grupo medido 2 vezes, chamam-se, o teste que vamos aplicar é o teste T de Student, paired, ou seja, teste T emparelhado, em português no SPSS vai parecer aparelhado, acho eu, que é a expressão brasileira, mas a tipologia normal em português será emparelhado. E para calcular o intervalo de confiança vamos fazer esta fórmula, a diferença das médias mais ou menos DSE, e para calcular a estatística vamos fazer esta fórmula, T, a diferença das médias menos a média que estamos a testar sobre o SE. Aqui já está com os valores aplicados, mas é esta a fórmula que está aqui. Portanto, não havendo questões, eu vou passar os valores aqui para o quadro. Pedi alguma paciência só para eu passar os valores, demora um bocado, mas acho que é a melhor forma para depois podermos fazer o exercício calmamente.
Muito bem, já passei os valores. Portanto, temos aqui antes de férias, temos aqui depois de férias. E agora, para fazer o exercício, o que eu vos aconselho a fazer é ter estes valores e depois calcularem a diferença entre os dois momentos. O momento, neste caso, antes de férias e depois de férias. Neste caso é 0, neste caso é 6, neste caso é 5, neste caso é menos 3, menos 3, menos 20, menos 17, menos 18 e menos 17. Deixem-me só confirmar que os valores estão bem. 0, 6, 5, menos 3, menos 3, menos 20, menos 13. Está aqui um erro, desculpem. Exatamente, é menos 13. Menos 18 e menos 17. Depois, o que é que nós temos? Depois de calcular a diferença, portanto, uma coisa relativamente simples de fazer, o que nós temos que fazer é calcular a média e o desvio padrão destes valores. Se vocês fizerem a média desta diferença, ela dá menos 7. Se vocês fizerem o desvio padrão desta diferença, ele dá 10,12. Eu não vou estar aqui a fazer a média nem o desvio padrão, porque isso foi dado em aulas anteriores e vocês conseguem fazer isso muito bem. O n é igual a 9. E agora, o valor de D que nós precisamos, temos que ir buscar lá a tabela. Quantos sujeitos é que temos? 9. 9. Vamos à tabela, o exercício pede-nos isto. O exercício não diz para qual é o alfa que se deve usar, por isso, quando não diz nada, usamos para 95. Ora, o nosso n é 9, portanto, os graus de liberdade são 8. Estamos a ver diferenças para os dois lados da cauda. Para 95, o nosso n é 2.306. Repito, temos 9 sujeitos, portanto, 8 graus de liberdade. Estamos a ver diferenças para os dois lados da cauda. Estamos a fazer um exercício para 95% de confiança. Portanto, o nosso D, o valor crítico, é 2.306. O nosso SE é igual ao SD da diferença, não é? Sempre. A dividir pela raiz de M. O SD da diferença, já vemos ali em cima, é 10,12. A raiz de M é a raiz de 9. E isto vai dar 3,37. Para o intervalo de confiança, então, temos a média da diferença, mais ou menos DSE. Qual é a média da diferença? É menos 7. Mais ou menos, D é 2,307. SE é 3,37. Pelo que o intervalo de confiança vem de menos 14,78 a 0,78. Para que é que isto nos serve? Para concluirmos sobre a aceitação ou rejeição da hipótese nula. Menos infinito, mais infinito. O que é que nós estamos a estudar? Ou que estamos a testar? Estamos a testar que a média de... Espera aí, vamos lá ver, já não me lembro. Aqui no exercício... a tensão arterial. Portanto, estamos a testar a tensão arterial. Então, a média da tensão arterial antes de férias é igual à média da tensão arterial depois de férias. Ora, se a média antes de férias for igual à média depois de férias, a diferença entre as duas médias vai ser 0. Portanto, o ponto que estamos a testar é 0. O que é que acontece ao nosso intervalo? Ele vem de menos 14,78 a 0,78. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em cada 100 estudos que façamos, em 95 há a possibilidade de ser 0. Se há a possibilidade de ser 0, aceitamos a hipótese nula. A média da tensão arterial antes de férias é igual à média da tensão arterial depois de férias. Alguma questão? Não. Se fôssemos pelo teste T, já agora não custa nada, T é igual à média da diferença, menos a média que vocês estão a testar, a média de teste, sobre a SE. Então, a média da diferença é menos 7. A média que estamos a testar é 0. Ainda agora acabamos de ver isso. SE é 3,37. Então, quanto é que isto dá? Dá menos 2,07. Como é que concluímos o valor? Portanto, T igual a menos 2,07.
Fazemos a curva normal, a curva de t-student, neste caso. Qual é o valor crítico? É este que nós fomos buscar há bocado à tabela. Estamos com 8 graus de liberdade, estamos a fazer para 95, portanto é 2,306. A menos 2,306. Onde é que está o nosso valor? Está aqui, menos 2,07. Portanto, daqui a aqui nós aceitamos a hipótese nula, portanto, também por aqui concluímos que temos que aceitar a hipótese nula. Esta conclusão é igual à conclusão que tiramos pelo intervalo de confiança e é assim que tem que ser. Relembro, conclusão pelo intervalo de confiança é sempre igual à conclusão pela estatística, neste caso pela estatística t-student. Dúvidas, questões? Portanto, fizemos o teste apropriado e o intervalo de confiança. Alguma dúvida, alguma questão? Não? Não. Então, avançamos para o exercício seguinte. É exatamente o mesmo, eu vou fazê-lo de qualquer forma. Portanto, fica feito. Temos tempo. 7, 8 e meio aqui. 5, 8. Passar os valores só. Portanto, exercício 5. Para testar a eficácia de um fármaco para dormir, escolheu-se ao acaso uma amostra de 7 doentes, N igual a 7, tendo sido avaliado quanto ao número de horas que dormiam por noite antes de iniciarem o tratamento farmacológico e um mês após o tratamento. Portanto, temos aqui o mesmo grupo avaliado 2 vezes, antes de tomarem um medicamento, um mês depois de tomarem um medicamento, com estes valores. A linha A, admitindo que a variável em estudo segue uma distribuição normal, portanto, podemos ir para a estatística paramétrica, para o mesmo teste que acabamos de fazer, para o teste de student, calculo o intervalo de confiança para 99%. Portanto, a primeira coisa a fazer, exatamente o mesmo raciocínio de há bocado, é calcular as diferenças. No caso, 1,5, 3, meio, menos meio, 3,5, menos meio e menos meio. Vou só confirmar que estes valores estão bem e que não cometi nenhuma gafe. 1,5, 3,5, menos meio, 3,5, menos meio, menos meio. Parece que aparentemente está bem. Agora a mesma lógica de há bocado. Se fizerem, portanto, se fizerem os cálculos para estes valores aqui, sobre estes valores, calcular a média, temos 1. Desvio padrão da diferença, temos 1,71. N é igual a 7. É dado no exercício. O valor de D. Vamos à tabela t-student. Portanto, temos 7 sujeitos. Temos 6 graus de liberdade. Portanto, é pedido se há diferenças entre antes e depois. Portanto, tanto interessam diferenças para cima como para baixo da distribuição. É para 99%. O exercício, por isso o valor crítico é 3,707. Repito, temos 7 sujeitos, portanto temos 6 graus de liberdade, 7 sujeitos menos um grupo, 6. Bicaudal, a 99%, valor crítico 3,707. SE é igual ao desvio padrão, 1,71 sobre raiz de 7, ou seja, 0,65. Se formos pelo intervalo de confiança, muito simples, agora temos os valores todos, portanto, diferença da média 1, mais ou menos de 3,707 vezes 0,65. Pelo que o intervalo de confiança vem menos 1,39 a 3,39. Portanto, se fizermos o raciocínio de sempre, menos infinito a mais infinito, o que é que estávamos a testar? Que o número de horas antes do fármaco é igual ao número de horas depois do fármaco. Portanto, o que nós queremos é que a diferença
seja, não é o que queremos, é o que estamos a testar, essa diferença é zero. A hipótese nula é o número de horas de sono antes do fármaco é igual ao número de horas de sono depois do fármaco. O nosso intervalo de confiança vem de menos 1,39 a 3,39, portanto, apanha o zero, o valor que estamos a testar, logo temos que aceitar a hipótese nula. Em cada 100 estudos que façamos, em 99, estamos a trabalhar para 99%, em 99 existe a possibilidade de ele ser zero, passa pelo zero. Logo, aceitamos a hipótese nula. Se fôssemos pelo teste de T, a diferença é 1 menos 0 sobre 0,65. Pelo que o T dá 1,54. Se fizermos o valor, portanto, o valor crítico 3,707, o valor do outro lado, o valor que nós temos é de 1,54, logo está na zona de aceitação da hipótese nula. Mais uma vez, esta conclusão são iguais. Portanto, não há diferenças no número de horas que as pessoas têm antes de tomar o fármaco e depois de tomar o fármaco. Alguma conclusão? Alguma questão? Não? Então, avançamos para os exercícios. Não, falta a linha B. Para um nível de significância de 5%, podemos concluir que o uso de fármaco altera as horas de sono. Portanto, para 5%, a única coisa que vai alterar é o valor crítico. Portanto, por exemplo, o valor de T não muda. Continua a ser 1 menos 0 a dividir por 0,65. Agora, o valor crítico altera porque, vamos aqui à tabela T de Student, portanto, temos na mesma 6 graus de liberdade, estamos na mesma tutela, mas já entramos nesta coluna, pelo que o valor passa a ser 2,447. 2,447. Portanto, para 95, se fizéssemos a curva, 2,447 menos 2,447, só que o valor T vem na mesma 1,54, portanto, a conclusão acabaria por ser a mesma. Aceitaríamos na mesma a hipótese nula. Ou seja, para 95% de confiança, também o número de horas de sono antes de tomar o fármaco é igual ao número de horas de sono depois de tomar o fármaco. Portanto, repito, o valor de T não muda. O que muda é o valor de D, porque passamos a ir a outra coluna, para 95%, e isso vamos alterar aqui o valor, em vez de ser 3,0707, passa a ser 2,447, os extremos, e, portanto, de qualquer forma, o nosso valor T continua a estar no intervalo, e por isso continuamos a aceitar a hipótese nula. Alguma questão? Não? Então avançamos para os exercícios em SPSS, vamos seguir a metodologia que temos seguido. Eu faço os exercícios aqui no computador, vocês veem daí, e sobretudo depois vamos ler com calma a saída. Se eu por acaso não partilhar convosco a saída, peço-vos que me avisem, que às vezes, como já sabem, esqueço-me porque não passo automaticamente para a saída aqui no meu computador e esqueço-me de partilhar. E pronto, vamos lá fazer. Primeiro exercício. Considera as observações de 20 indivíduos que sofrem de uma patologia que está associada à obesidade, disponibilizada no fecheiro de dados pesos. Vamos já fazer o download. Verificar a normalidade dos dados. E na linha B, avaliar se o peso deste grupo de obesos é significativamente diferente da mediana do peso para doentes com esta patologia observada a nível nacional, de 112. Portanto, a mediana a nível nacional é 112 e queremos ver se o que nós observamos é diferente dessa mediana de 112, utilizando um teste não paramétrico. Portanto, vamos aqui à aula, vamos fazer o download do ficheiro de dados peso. Agora vou abrir o SPSS, só um segundo, demora alguns segundos, não muito. Depois de abrir o SPSS, vou partilhá-lo convosco. Aqui está. Vou abrir o ficheiro. Dados peso, cá está. E vou partilhar de novo convosco. Penso que perderam a partilha. Muito bem. Portanto, temos aqui as 20 observações. Temos aqui o peso
dessas 20 pessoas, vou tirar, está aqui com imensas casas decimais, vou pôr aqui só com 2 casas decimais para nos facilitar a leitura. Pronto, assim é mais legível. Portanto, temos aqui o peso dessas 20 pessoas. E agora a primeira coisa que nos pedem é para avaliar a normalidade. Já fizemos este exercício em aula anterior. Portanto, analisar, estatística descritiva e explorar. A variável peso passa para a lista de variáveis dependentes. E agora em gráficos, vamos ativar gráficos de normalidade com testes. Para ele fazermos o teste da normalidade. Fazemos OK. Ele produz o output. Eu partilho o output convosco. Tenho aqui uma série de estatísticas descritivas que já vimos na semana passada, não é muito importante. E depois temos aqui os testes de normalidade. O valor mais importante de todos é o valor do SIG, ou seja, do P, lembrem-se, em SPSS SIG é igual a P. Como o valor de P é menor que 0,05, logo os dados não obedecem à curva normal. Repito. Portanto, tem que ver no teste de normalidade, neste caso eu estou a usar só o Shapiro-Wilk, mas reparem que do outro lado, com o Romanov Smirnov era exatamente a mesma conclusão. Como o valor de Shapiro-Wilk é de 0,000, ou seja, é menor que 0,05, os dados não obedecem à curva normal. Por isso, só por este facto, nós nem precisávamos que o exercício nos dissesse que tínhamos que ir para a estatística não paramétrica. Se recordam, aqui até realcei, o exercício diz utilizando um teste não paramétrico. Como os dados não obedecem à curva normal, nós deveríamos, para fazer este estudo, deveríamos ir para a estatística não paramétrica. Portanto, logo dali deveríamos decidir ir para a estatística não paramétrica. Já agora, só para vocês perceberem, provavelmente uma das razões porque os dados não obedecem à estatística não paramétrica, que não faz parte do exercício, mas só para vocês perceberem, aqui, quando fizemos o explorar, ele produziu aqui esta caixa de bigodes e reparem que ele nos diz que o 17, o 19 e o 20 são sujeitos outliers. Se nós formos à base de dados 17, 19 e 20, aqui, desculpem, estava meio perdido. Se formos à base de dados, o sujeito 17 pesa 220, o sujeito 19 210 e o sujeito 20 180, valores muito superiores aos que se observam nos outros sujeitos e por isso eles são outliers. Provavelmente por termos estes 3 valores aqui, é uma das razões fortes para estes dados não obedecerem à curva normal. Portanto, temos que ir para a estatística não paramétrica. O SPSS tem aqui uma gaveta só para testes não paramétricos. Podíamos ir aqui pelo lado mais inteligente dele, mas vamos pelo lado mais antigo, que é mais fácil para vocês perceberem. No caso concreto, o que nós queremos é um teste binominal, portanto, aquele que nós há bocado calculamos à mão pela probabilidade x maior que 8, 9 e 10. Vamos pedir para ele nos testar a variável peso e o nosso ponto de corte que nos é dado no exercício é 112. Portanto, vamos testar para ponto de corte de 112. E vamos fazer OK. Ele produz uma saída, vamos para a saída, e o que é que nós observamos na saída? Portanto, ele faz portanto, uma espécie de grupo 1, divide isto. Quem pesa menos do que, ou menos ou igual de 112, que é o ponto de corte que nós utilizamos, 9. Quem pesa mais do que 112? 11. A este 9 corresponde a uma proporção de 45%. Ou ponto 45. A este maior que 112 corresponde a uma proporção de 55% ou ponto 55. O valor que estamos a testar é para 50%, é mediana, não é? Para cima e para baixo. O nosso P é igual a 0.824. Ora, este P é muito superior ao P crítico, ao valor que eu vos tenho dado como referência, de 0.05. Portanto, como é muito superior, aceitamos a hipótese nula. Portanto, não há diferenças entre aquilo que os pesos que nós observamos e aquilo que é observado no ponto de corte de 112, que corresponde à mediana nacional ou coisa assim do género. Alguma questão? Não tem questões? Não. Então vamos avançar para o exercício seguinte. Só um segundo para avançarmos. Então, partilhar aqui a folha de exercícios convosco. Já está.
Considera observações, portanto, exercício 2, de 51 indivíduos antes e depois do programa de dieta disponibilizado no ficheiro dados peso antes e depois. Verifique se existiu alguma alteração no peso médio dos grupos utilizando o teste apropriado. Portanto, o que é que vamos fazer? O download do ficheiro, cá está, dados peso antes e depois. Depois vamos ao SPSS. Aqui está, tem muita coisa aberta. Aqui, sem título. E vamos abrir o ficheiro. Dados peso antes e depois. Pronto. O que é que vocês têm aqui? Lá está. Sujeitos 1, 2, 3, 4, 51 sujeitos, como o exercício dizia. E depois tenho aqui a coluna com o peso antes e aqui a coluna com o peso depois. Reparem, os dados estão... O peso antes está ao lado do peso depois, portanto, estão na mesma linha. Isto é sinal que o estudo é emparelhado. Portanto, temos que ir para um teste que corresponda a amostras emparelhadas. Antes de avançarmos, vamos fazer o teste da normalidade para ver. Nós aqui podíamos ir logo para o teste paramétrico. Porquê? Podíamos ir para a teoria do limite central, que vimos em aulas anteriores, que diz que quando uma amostra é N maior que 30, nós temos um N de 51, se pode ir pela estatística paramétrica. De qualquer forma, vamos testar se efetivamente os nossos dados obedecem à curva normal. Por isso, analisar a estatística descritiva e explorar, vamos ver quer para as duas variáveis, para o peso antes e para o peso depois, e vamos pedir gráficos de normalidade com teste, como fizemos no exercício anterior. Fazer continuar. Desculpa. O ecrã ficou no mesmo sítio. Não está a mexer o rato. Então espera aí. Bom, então vou partilhar e vou fazer do início. Deve ser isto. Ok. Então, o que eu estava a dizer é que vamos... Estão a ver agora, certo? Analisaste... Sim? Sim. Analisar a estatística descritiva e explorar. Vou fazer reconfigurar. Portanto, vamos passar o peso antes e o peso depois para variáveis a analisar e, tal como fizemos no exercício anterior, vamos pedir os gráficos de normalidade de contexto. Continuar. Ok. Portanto, ele dá-nos as estatísticas descritivas para o peso antes, as estatísticas descritivas para o peso depois e depois cá estão os dois valores que nos interessam. Olhei aqui o destaque, vou destacar. O ecrã está preto. Ok, obrigado. Esqueci-me de fazer a partilha do output. Agora estão a ver o output, certo? Sim, sim. Pronto, estava a dizer, tem aqui estatísticas descritivas do peso antes, estatística descritiva do peso depois e depois aqui os dois valores que nos interessam. Destacar aqui para vocês verem melhor. Portanto, para o teste de Shapiro-Wilk, o P, ou seja, o SIG, é maior que 0,05, portanto os dados obedecem à curva normal, quer para o peso antes, quer para o peso depois. Reparem que no outro teste, exatamente a mesma conclusão. Os dados são superiores a 0,05, portanto, quer para um teste, quer para o outro, os dados obedecem à curva normal. Podemos, portanto, avançar para a estatística paramétrica. Para avançarmos para a estatística paramétrica, o que é que vamos fazer? Analisar, comparar médias, queremos comparar a média antes com a média depois, amostras pareadas. Aqui o pareadas é brasileiro, em português seria amostras emparelhadas de teste T. Para vocês verem bem, portanto, vamos passar a variável peso antes para comparar com o peso depois. Portanto, vai comparar uma com a outra. Fazemos OK, partilhar a saída convosco e agora vamos ler estes valores com alguma calma. Portanto, o que é que nós temos? Peso antes. O valor observado da média é de 105,69. Peso depois, valor observado da média, 81,08. Os dois grupos têm 51 sujeitos, como é óbvio. Os sujeitos que são avaliados antes são os mesmos que são avaliados depois, por isso o N tem que ser igual. Desvio padrão, 17,53,53 para o peso antes, 13,41 para o peso depois. Depois tenho aqui o erro padrão da média, que não é muito importante. Depois apresentar aqui uma tabela de correlações, é algo que nós ainda não vimos. Isto tem a ver com um conceito que também não vamos ver agora. Quando vimos as correlações, estudamos ou aprendemos a ler, vamos ler tabelas deste género. Portanto, para este exercício não é importante ler esta tabela. E depois, aqui em baixo, tenho propriamente o texto de amostras emparelhadas.
peso antes e peso depois, portanto é o que nós estamos a ver, se o peso antes difere do peso depois, e o que ele nos diz é que a média é de 24,61, ou seja, a diferença entre o peso antes e o peso depois, 105 menos 81, vai dar os 24. Depois dá-nos o erro do desvio desta diferença, 21,21, o erro padrão da média, 2,97, e depois o intervalo de confiança, para 95. O intervalo de confiança vai de 18,64 a 30,57. Logo aqui, nós já podemos concluir que rejeitamos a hipótese nula. Que o peso antes é diferente do peso depois. Não é igual. Rejeitamos a hipótese nula. De que o peso antes seria igual ao peso depois. E, portanto, há uma diferença entre o peso antes e o peso depois. Porquê é que rejeitamos a hipótese nula? Porque este intervalo não passa por zero. De 18 a 30 não passa por zero. Portanto, em cada 100 estudos que façamos, em 95 não vai passar por zero. Portanto, há diferença entre o peso antes e o peso depois. Depois, aparece o valor de T, aquele T que nós calculamos há bocado, aparecem os graus de liberdade, 51, 51 sujeitos menos 1, 50, e aparece o valor de P. O P é muito menor, é de 0,0000, apesar de aparecer ali um valor, é muito menor do que 0,05, logo rejeitamos a hipótese nula, aceitamos a hipótese alternativa. Portanto, o peso antes é diferente do peso depois. Alguma questão? Já agora, fazendo algo semelhante que fiz com os vossos colegas nas outras aulas, só para vos alertar, portanto, o professor pode fazer milhares de perguntas a partir de uma tabela tipo esta, inclusive é só para vocês verem uma coisa muito simples, ele pode-vos pôr esta tabela, ocultar estes valores todos, e agora dizer assim, olha, por exemplo assim, portanto, imaginem que aparece-vos esta tabela, estão a ver, então, T é igual a 8,285, DF, graus de liberdade, de 50. Sobre este estudo que foi feito, o que é que concluía quanto à aceitação da hipótese nula? Aceitava-se, rejeitava-se? O que é que vocês fariam? Muito simples. Se temos T igual a 8,285, graus de liberdade 50, o que é que nós íamos fazer? Íamos pegar aqui no nosso T de student, estamos a trabalhar para 50, portanto, graus de liberdade 50, íamos entrar aqui e para bicaudal, com um alfa de 0,05, iríamos retirar este T, 2,009. Se íamos retirar este T, portanto, temos que 2,009 a menos 2,009. O nosso T que está lá no exercício é de 8, qualquer coisa. Portanto, está na zona de rejeição da hipótese nula e aceitação da hipótese alternativa. Portanto, volto a sublinhar, só com esta informação, vocês, indo à tabela, podem comparar e tirar conclusões quanto à aceitação e rejeição da hipótese nula. Só com os dados do intervalo de confiança também era possível, etc, etc. Portanto, estas tabelas dão para imensos tipos de exercícios que depois o professor Rui pode utilizar, não é? Alguma questão que tenham? Não? Então, vamos para o último exercício, acho eu, que é um exercício até meio diferente e bem esquisito, aqui. Que eu vou fazê-lo de uma forma, vou-vos mostrar como é que ele se faria, mas vou-vos aconselhar a fazer de outra forma. Portanto, o exercício diz, considere-se as observações de 1000 indivíduos com idade superior aos 65 anos, que foram estudados quanto à presença e ausência de diabetes, observações disponibilizadas no fecheiro de diabetes. Utilizando uma folha de cálculo, determina o intervalo de confiança de 95%, aproximado para proporções de diabéticos. Portanto, o que nós tínhamos que fazer neste caso era ir aqui ao Moodle e fazer o download deste fecheiro. Eu já o tenho aqui feito. Vou partilhar convosco. Cá está. Portanto, o exercício está aqui. O que vocês têm lá é... Estão a ver o Excel, certo? Sim. Portanto, vai por aqui fora o número de sujeitos, até 1000 sujeitos, e depois deste lado, uma linguagem binária, 0 não tem a doença, 1 tem a doença, por aqui fora. Portanto, temos aqui estes valores todos. O que é que nós podemos fazer no Excel? Por exemplo, seria uma coisa muito simples, seria somar os uns e dar-nos 258 pessoas com doença. Outra forma seria
contar a forma, desculpem que está mal, contar se, e neste caso, daqui lá acima, desculpem, contar de V1 a V1000 e ele contar o valor 1. E iria também dar, desculpem que falta aqui, o valor 1. Iria dar 258. Portanto, nós temos 258 pessoas que disseram sim, em 1000, portanto temos 742 que disseram não. Se fizermos o cálculo da proporção, ou seja, se dividirmos o 258 por 100, temos uma proporção de 0,258. Depois é possível fazer o erro padrão, eu vou já mostrar-vos como, e depois é possível calcular o intervalo de confiança. Fazer em Excel, para vocês não vai ter muito interesse, porque vamos fazer isto, vocês vão fazer isto com máquina de calcular. Por isso, o que eu vos aconselho para fazer este exercício é irem às soluções. Reparem, volto a sublinhar, já agora podem levar estes dois valores de cabeça, que é o sim é 25,8 e, portanto, a proporção é 0,258. E depois, na folha de exercícios, se vocês forem às soluções, portanto, o que é que nós temos que fazer? É um exercício igual ao primeiro que fizemos. Ou seja, é calcular o intervalo de confiança, sendo que o SE é igual a raiz de P1 menos P sobre N. E depois, já agora, eu posso ir aqui à aula, e depois é fazer P mais ou menos DSE. Portanto, vocês têm isso na folha de exercícios, aqui o P vai ser 0,258 e depois o D vai ser um 96, porque a amostra é de 1000, portanto é sempre uma amostra grande, portanto é sempre um 96, e depois o intervalo de confiança vem entre 0,23 e 0,29. Façam o exercício, mais de fazer em folha de cálculo, façam-no à mão. Eventualmente também podem fazer em folha de cálculo, não tem problema nenhum, mas é mais importante fazê-lo à mão para perceberem. Tem alguma questão? Alguma questão? Não? Deixem-me só confirmar. Portanto, estamos 18. Eu tiro aqui um print e depois faço. Deixem-me ver. Eu já fiz aqui algumas assiduidades. Aqui, soluções. Bom, deixem ficar. Depois eu assumo. Se portanto houver algum erro, depois corrigimos futuramente. Só para terminar, então, dizer-vos que em princípio para a semana seguimos a mesma metodologia, salvo indicação em contrário, que será colocado o aviso do Moodle. Estejam atentos à questão da avaliação que vos avisei. Desejo-vos uma boa semana e qualquer coisa, já sabem, podem nos contactar por mail. Alguma questão? Não? Não. Então vamos terminar. Não, professor. Obrigado. Bom fim de semana. Momento. Obrigada. Já.